Graça e paz, tudo bem? Meus irmãos, nós estamos aqui em mais um encontro, né? O nosso encontro dessa noite equivale ao nosso culto de oração, ao nosso culto de quarta-feira. E nessa noite eu quero conversar com você um pouquinho sobre um tema também muito pertinente para os dias que nós estamos vivendo, que é o escondidos no Altíssimo. Escondidos no Altíssimo, com base no Salmo de número 91. Salmo de número 91, um salmo amplamente conhecido, nosso, né, de nós cristãos, seja você um cristão católico, seja você um cristão protestante. Esse é um salmo que realmente agrada a todos nós, porque ele é um salmo de proteção, um salmo de cuidado. E durante muito tempo, o Salmo 91 ele tem sido encarado de uma forma mística, né, onde muitas pessoas deixam lá a Bíblia aberta no Salmo 91, talvez na tradução católica, se eu não me engano, acho que é no Salmo 90, né, nós temos um desencontro dos capítulos, porque um salmo está partido de forma diferente, mas está na íntegra todos os salmos em ambas traduções, seja a tradução católica ou protestante, são iguais, apenas a numeração dos capítulos que são diferentes. Mas para nós protestantes é o Salmo 91, né, um salmo de proteção que por muito tempo tem sido tratado de uma forma estranha, onde as pessoas deixam suas Bíblias abertas em cima da mesa ou na estante nesse salmo e pensam que por isso só estão encontrando proteção no Senhor. E não é por aí, né? Nós sabemos que essa não é a intenção do salmista, né? Nos dar um amuleto ou um patuá. Não é isso. Mas quando nós olhamos para este salmo, esse salmo nos ensina que quando nós estamos escondidos no Senhor, nós alcançamos proteção e cuidado. E nós encontramos essa proteção e cuidado quando nós passamos a viver à sombra do Onipotente. Nós não vamos ler todo o Salmo 91 agora, né, como nós costumamos fazer, ler o texto da noite antecipadamente, porque nós vamos ler os versículos no decorrer da nossa reflexão. Mas como podemos viver à sombra do Onipotente? Diante de tudo isso que nós estamos vivendo, parece que nós estamos escondidos dentro das nossas casas com a ameaça de um vírus que nos cerca, que nos ameaça. Há medo, sim, em todo lugar. Aonde nós olhamos, há pessoas que estão com medo. E como que nós podemos fazer para resistir aos perigos desses tempos que nós estamos vivendo? Em primeiro lugar, né, para nós vivermos à sombra do Onipotente, nós precisamos habitar em Deus. Diz assim os versículos 1 e 2 do Salmo 91, o que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do seu Onipotente, diz o Senhor, meu refúgio e meu baluarte, Deus meu, em quem confio. A primeira característica daquele que é guardado por Deus em meio ao perigo, daquele que é guardado por Deus em meio ao caos, é justamente habitar em Deus. Nós cristãos precisamos habitar no Senhor, viver no Senhor, viver na sua presença. E eu acredito que esses dias difíceis que nós estamos vivendo tem proporcionado isso à igreja. Nós temos vivido na presença do Senhor com muito mais intensidade. O povo de Deus, a bem da verdade, costuma se fortalecer no Senhor quando passa por uma boa provação. Nós já temos falado isso nas reflexões anteriores, né? Assim aconteceu nos cativeiros egípcio, no babilônico, no persa. Parece que o povo, quando sofre um aperto, ele se fortalece no Senhor. Habite na presença de Deus. Você quer vencer esse período difícil que nós estamos vivendo? Habite na presença do Senhor. Segundo, como que nós vamos viver à sombra do Onipotente, né? Ou melhor, quais são os resultados de nós vivermos à sombra do Onipotente? Nós recebemos livramentos. Quando nós falamos sobre nos refugiar no Senhor, quando nós falamos
em habitarmos a sombra do Onipotente, ou vivermos na sua presença, isso significa que nós estamos protegidos. E quando nós estamos protegidos pelo Senhor, nós recebemos livramentos do Senhor. Versículos 3 e 4 tratam disso. Pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa, cobrir-te-á com as suas penas e sob as suas asas estarás seguro. A sua verdade é pavês e escudo. O que esse salmo ele quer nos ensinar nesses versículos é que ainda que a vida nos traga armadilhas, laço do passarinheiro, arapuca, né? Os caçadores de pássaros, eles faziam umas arapucas. Eu me lembro que quando eu era pequeno, eu e meus primos, a gente pegava o secador de arroz, né? Você já deve ter visto uma tigelinha que parece uma peneira, e a gente colocava o secador de arroz com um graveto segurando ele meio aberto, com um pouquinho de arroz embaixo, e aí quando o pardal ele ia comer o arroz, a gente puxava a linha com graveto e o secador de arroz prendia o passarinho ali dentro. A palavra está nos ensinando sobre isso, né? Te livrará do laço do passarinheiro, do caçador de pássaros. Ainda que a vida esteja nos preparando algumas armadilhas, e esses dias que nós estamos vivendo são dias bem parecidos com isso, né? Estamos vivendo verdadeiras armadilhas para nos destruir. Quantas pessoas estão morrendo aí com essas enfermidades, com essa enfermidade especialmente o coronavírus? Mas a palavra nos mostra que quando nós habitamos na presença do Altíssimo, quando nós vivemos a presença do Onipotente, o Senhor nos livra das arapucas desse mundo, das armadilhas desse mundo. Ainda que o diabo puxe a cordinha lá que está segurando o graveto, que vai descer a arapuca sobre nós, o Senhor nos traz livramento. Quando nós vivemos, em terceiro lugar, na presença do Onipotente, quando nós nos escondemos no Senhor, nós conseguimos vencer os nossos medos. Versículos 5 e 6. Não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voe de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Os tempos que nós estamos vivendo são tempos que assustam. São dias difíceis, são dias onde nós olhamos, as pessoas estão assustadas, com medo de pegar essa enfermidade, com medo de passar para os seus familiares, com medo de perder pessoas que amam. Mas a palavra nos ensina que quando nós habitamos na presença do Altíssimo, quando nós vivemos ou nos escondemos na presença do Onipotente, o Senhor nos livra dos medos. Eu lembro de um antigo hino que dizia que o verdadeiro amor lança fora todo medo. E é o amor que o Senhor Jesus Cristo ele tem por nós, por você e por mim, quem vai dissipar o nosso medo. O Salmo 91 fala de uma pessoa que não teme, que está avançando em meio aos perigos, porque sabe que está protegida pelo Senhor. Não temem medos noturnos, porque estão sozinhas no meio da escuridão. Não temem pestes que assolam o mundo. E assim somos nós, quando nós habitamos na presença do Senhor. O mundo está desesperado, as pessoas estão apavoradas, mas a igreja de Cristo precisa estar confiante no cuidado e no livramento do Senhor. Nós não estamos em nossas casas, com as nossas igrejas fechadas, por medo, mas sim por cooperação aos nossos governos. Existe ao nosso governo, quando eu falo governos, eu estou falando ao municipal, estadual e federal, mas também, meus irmãos, por uma medida de cuidado com aqueles que nós amamos. É apenas uma cautela, mas medo de forma alguma. Nós estamos aqui firmes, avançando na palavra. A igreja não pode parar em meio às pestes que estão assolando o mundo. E nós não estamos com medo, muito pelo contrário. Esse é o momento de nós nos reunirmos, nós, agora ainda que de forma online, não é? Mas todas as denominações, nós irmãos de várias igrejas, nos unirmos em oração e vencermos esse momento tão difícil com o poder do Senhor que é derramado sobre nós. A batalha que nós estamos vivendo é também uma batalha espiritual.
quando nós habitamos na presença do Altíssimo, recai sobre nós o temor de Deus. Os versículos 7 e 8 dizem assim: caiam 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, tu não serás atingido, somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. Na nossa última reflexão, nós falamos um pouquinho sobre a possibilidade de nós estarmos vivendo um tempo de ira de Deus. É uma possibilidade teológica? Sim, é. Eu não estou dizendo que estamos vivendo, mas nós precisamos abrir a nossa mente para essa possibilidade. Não é? Nós viemos aqui nos nossos últimos encontros abrindo algumas possibilidades teológicas. Podemos estar vivendo o princípio das dores? Podemos. Podemos estar vivendo um princípio da grande tribulação? Talvez, ainda que o anticristo não tenha se manifestado. É uma possibilidade teológica. E ainda no nosso último encontro, nós vimos sobre a possibilidade de estarmos vivendo um tempo de ira do Senhor. Mas se for isso, se é isso que nós estamos vivendo, nós não temos o que temer. Se você está firme com Deus, se você está habitando na presença do Altíssimo, se você é um servo do Senhor, ainda que caiam 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, nós não seremos atingidos. É exatamente o que acontece ali no Egito, onde o Senhor ele pesa a sua mão, ele pesa a sua ira contra aqueles que estavam avacalhando o seu nome, a sua honra, aqueles que não tinham temor pelo Senhor. E o Senhor então ele protege o seu Israel, ele protege aqueles que são os seus filhos amados, aqueles que temem ao Senhor, ainda que outros que não tenham mesmo temor pelo Senhor estejam caindo. O Senhor promete guardar a sua igreja em meio a toda destruição. Ainda que caiam 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, tu não serás atingido, mas precisamos estarmos firmes com o Senhor. Precisamos estar firmes. Esse versículo sempre me lembra, meus irmãos, um pouco da época quando eu me apresentei ao exército, não é? E eu me lembro que a gente tem um período chamado de Semana Zero, um período de muitos trotes, né? Onde você está ali dentro do quartel. E um dos trotes era nos deixar no sol, né? E eles falavam que o sol era para todos. E eu lembro que era um campo grande, né? Onde haviam muitos soldados, nós ficávamos enfileirados e o sol torrando a nossa cabeça, torrando a nossa muleira. Eu ainda tinha cabelo na época, né? O que melhorava a minha situação um pouco, mas não era fácil de ficar ali no sol. Eu sempre fui pequeno, nunca fui forte, né? E eu me lembro que a gente ficava ali enfileirado no sol e a gente começava a ficar um pouco fraco e eu via alguns homens grandes, fortes do meu lado, e não poucos, muitos, até porque eu servia no hospital, né, do exército, e eu via alguns homens caindo, desmaiando do meu lado. E eu ficava pensando assim, pronto, né? Agora eu vou pagar um mico aqui no meio desses camaradas e vou desmaiar aqui nesse sol torrando a nossa cabeça. E eram homens realmente fortes, grandes, que desmaiavam e caíam. E graças a Deus eu passei por tudo aquilo, consegui sair ali do exército antes de haver um engajamento. Mas eu nunca paguei esse mico, né? Ou passei pela aflição de desmaiar ali no meio de todo mundo, com o sol torrando a nossa cabeça. E quando eu leio esse versículo eu penso um pouco nisso. Eu lembro um pouco disso. Ainda que as pessoas estejam caindo do seu lado, né? Ainda que pessoas fortes, que era o nosso caso, eu era um dos mais fracos ali do pelotão, mas ainda que a carcaça era fraca, eu tinha a força do Senhor. Eu acredito que Deus estava me guardando ali. Eu nunca desmaiei, nunca caí ali. Passei por aquela aflição e consegui sair bem. Mas o texto fala disso. Ainda que a ira do Senhor esteja sendo derramada e todos estejam caindo, 1000 caindo do seu lado, 10.000 à sua direita, o Senhor vai nos guardar, o Senhor vai guardar a sua igreja, o Senhor vai guardar os seus servos em meio a toda essa pestilência que nós estamos vivendo. Quinto, esse tempo que nós estamos vivendo é um tempo de nós nos refugiarmos no Senhor.
Versículos 9 e 10. Pois disseste, o Senhor é o meu refúgio. Fizeste do Altíssimo a tua morada. Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à sua tenda. Essa semana eu vi um vídeo muito engraçado na internet, onde um homem estava fugindo de um camelo. É isso mesmo, ele estava correndo de um camelo. O camelo estava brabo na rua, correndo atrás das pessoas, e o camelo começa a correr atrás do homem, até que ele chega num carro, tem um carro parado na rua, e ele começa a correr em volta do carro, e o camelo correndo em volta do carro também, tentando pegar o homem. E o homem fica ali rodando, parece coisa de desenho animado, né? Do Coiote, do Papaléguas ou do Tom e Jerry. Eles ficam correndo ali em volta do carro, o camelo correndo atrás do homem, até que o homem dá uma volta completa no carro, percebe que a porta do carro está destrancada, abre a porta do carro, entra no carro, fecha a porta, e o camelo para e fica olhando para o carro meio abobado, sem entender o que está acontecendo. E ali dentro daquele carro, aquele homem foi protegido daquele camelo. E, claro, usando isso como uma ilustração, esse tempo que nós estamos vivendo é um tempo de nós nos refugiarmos em Deus. E nos refugiarmos em Deus é como esse homem que entra dentro do carro e escapa ali daquela ameaça que está atrás dele. Ainda que a ameaça que nós estamos vivendo não é uma ameaça engraçada como essa que eu estou falando para você, né, de um meme de internet, de um fato de internet. Mas o Senhor promete nos guardar como um refúgio verdadeiro em meio às tribulações, em meio às provações. Refugie-se em Deus nesse tempo. Esse tempo que nós estamos vivendo é um tempo para nós nos refugiarmos no Senhor. Sexto, esse tempo que nós estamos vivendo é um tempo de batalha espiritual, versículos 11 e 13. Porque aos seus anjos dará ordens ao teu respeito, para que te guardem em todos os seus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o leão e a serpente. Diferente do que muitos estão pensando, meus irmãos, essa época que nós estamos vivendo é sim também um período de batalha espiritual. Estamos vivendo mazelas espirituais terríveis. Eu acredito nisso, é a minha fé, eu não sei se é a sua, mas nós estamos sendo preparados para os tempos do fim. E as coisas não melhoram para aqueles que conhecem os textos apocalípticos. As coisas não vão melhorar, as coisas vão piorar com o decorrer dos anos, com o decorrer do tempo. E a nossa batalha, ela não é uma batalha contra carne, contra sangue, mas é uma batalha espiritual que nós estamos vivendo. Em sétimo e último lugar, esse tempo que nós estamos vivendo, um tempo onde nós precisamos nos esconder no Altíssimo, um tempo onde nós precisamos habitar à sombra do Onipotente. É um tempo onde nós precisamos cultivar uma melhor vida de oração. Talvez você nunca esteve tanto em casa como você está agora. Estou falando por mim também, estou em casa. Assim como você também está em casa, nós estamos obedecendo da maneira que dá, da maneira que é possível, os nossos governantes, estamos em nossos lares. E nós nunca tivemos tanta oportunidade de desenvolvermos a nossa vida de oração como nós estamos tendo agora. E os versículos 14 até o 16 do Salmo 91 diz assim: Porque a mim se apegou com amor, e eu o livrarei, pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome. É Deus falando. E como que alguém se apega a Deus? É por meio da oração. Ele me invocará, oração, e eu lhe responderei, resposta de Deus à oração. Na sua angústia, eu estarei com ele, livrá-lo-ei. Olha que perfeito! Teremos o livramento do Senhor, e o glorificarei, saciá-lo-ei com longevidade, ou seja, o Senhor nos promete vida longa, e lhe mostrarei a minha salvação. Esse tempo que nós estamos vivendo tem sido um tempo
tão difícil, mas é também um tempo para nós sermos aperfeiçoados pelo Senhor, para nós sermos melhorados pelo Senhor. A mitologia, ela conta a história de um animal e eu gosto muito dessa história, que é a história da fênix. E a fênix, ela é um pássaro que vive por muito tempo, mas em algum momento ela morre, e quando ela morre, ela é incendiada, ela pega fogo. E aquele fogo que aparentemente parece que vai destruir a fênix, faz ela renascer. E quando ela nasce do fogo, ela nasce melhor, ela nasce mais forte, ela nasce mais bonita, ela nasce fortalecida, ela renasce do fogo. E eu acho que tudo isso que nós estamos vivendo talvez seja o fogo do Senhor sendo derramado sobre o seu povo, sendo derramado sobre a sua igreja, sendo derramado sobre o planeta. Eu estava vendo muitas pessoas falando na internet sobre isso, até mesmo aqueles que não são cristãos estão postando nas suas redes sociais coisas sobre Deus, até mesmo aqueles que não são cristãos estão saindo nas suas janelas, né, como tem sido combinado em várias cidades, e entoando hinos ao Senhor. E eu acredito que isso que nós estamos vivendo seja talvez o fogo do Senhor sendo derramado sobre nós, sobre esse planeta, como muitas outras vezes foi, para que nós possamos renascer como a fênix. Renascermos de toda essa destruição, renascermos de todo esse fogo melhores, reavivados, fortalecidos, e é isso que nós temos esperado no Senhor. E esse tempo que nós temos vivido é um tempo onde nós precisamos orar mais, buscar mais, estar em uma maior intimidade com o Senhor por meio da oração. É um momento de nós falarmos ao Senhor aquilo que nós precisamos, ainda que Ele saiba, mas Ele quer ouvir a nossa voz, Ele quer conhecer a nossa fé. Então fale para Deus aquilo que tem te afligido nesses tempos tão difíceis. O que esses tempos difíceis têm trazido para você? É a dificuldade de não poder trabalhar? São as nossas finanças que estão ameaçadas? São as pessoas que nós amamos, que são das categorias de risco, que estão ameaçadas? Então ore por isso, ore por essas questões, clame ao Senhor, e eu acredito que o Senhor vai fazer isso tudo passar e nós seremos renascidos pelo fogo do Senhor. Busque uma vida de oração. E eu quero concluir então, dizendo para você nessa noite, Deus está te protegendo. Deus está protegendo a sua vida. A proteção divina, ela passa por uma vida que habita na presença de Deus e por isso recebe os seus livramentos, ainda que livramentos invisíveis, ainda que você não veja esses livramentos, mas eles são reais. Passamos a vencer os nossos medos, passamos a ter o temor de Deus em tudo e a refugiarmos-nos na presença do Senhor, sabendo que estamos vivendo uma batalha espiritual e por isso nos fortalecendo por meio de uma busca do Senhor, por meio da oração. E como eu disse para vocês no início dessa reflexão, hoje é quarta-feira, 19 horas, né? Normalmente seria às 19h30 na Igreja Batista Manancial em Volta Redonda, mas nós estaríamos em nosso culto de oração. E por isso eu quero orar por você nessa noite. Se você está acessando essa reflexão por meio do meu canal aí no YouTube, você pode inclusive deixar o seu pedido de oração aqui embaixo na parte dos comentários, que eu estarei levando os motivos de oração para a nossa igreja. Mas eu quero orar por você, quero orar por nossas famílias nesse tempo tão difícil que nós estamos vivendo, um tempo onde as pessoas estão com medo, mas nós sabemos que nós podemos nos esconder na presença do Altíssimo, porque no Senhor, quando nós nos escondemos nele, isso não nos torna mais fracos, isso nos torna mais fortes. Quando eu falo que nós precisamos nos esconder no Senhor, é como se você estivesse em meio à guerra, fugindo, e de repente você acha um lugar para se esconder,
E você entra nesse lugar para se esconder. E quando você entra nesse lugar para se esconder, você percebe que entrou dentro de um tanque de guerra. E agora você está fortalecido para continuar caminhando dentro dessa batalha. Muito mais forte. Estar escondido dentro do Altíssimo é como se esconder dentro de um tanque de guerra. Senhor, Pai amado, eu quero orar nesse momento, falar com o Senhor, ó Deus, pedindo pelas nossas vidas, pedindo por tudo isso que nós estamos vivendo, ó Pai, de crise epidemiológica, ó Deus, essa pestilência que recai sobre nós. Nós não sabemos o real motivo de estarmos vivendo tudo isso, se o motivo é a ira do Senhor, ó Pai, que o Senhor nos poupe, ó Deus, de todo esse sofrimento e essa destruição. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, da sua igreja, do seu povo. Nos poupe da sua ira, ó Pai. Nos guarde, ó Deus, disso tudo. Se por acaso nós estamos vivendo os princípios das dores ou a tribulação, que o Senhor também nos proteja, ó Pai, em meio a tudo isso. Nós queremos pedir nessa noite pelas nossas vidas, ó Pai, pelas nossas famílias. Eu oro, ó Pai, de uma forma especial pela vida dos nossos irmãos ali na Igreja Batista Manancial em Volta Redonda, cada família, cada casa, cada familiar. Mas eu oro também por aqueles irmãos que são de outras igrejas, até mesmo de outras denominações, e peço a proteção do Senhor para as suas casas, para as suas famílias. Ó Deus, nesse momento que nós estamos vivendo de fogo, que nós possamos renascer como a fênix, renascer para o Senhor, fortalecidos. Nós queremos estar protegidos e guardados, ó Pai, no esconderijo do Senhor, pois sabemos que venceremos tudo isso com a ajuda do Senhor. Sê conosco, ó Pai, sê com a nossa igreja, sê com os pedidos de oração, ó Pai, do seu povo, pedidos que talvez não estão podendo ser levados à sua casa, a casa ao qual Davi chamou de casa de oração, mas que nós sabemos que não é por não podermos estar em nossos templos que o Senhor não está ouvindo as nossas orações. Eu creio que os ouvidos do Senhor estão inclinados a todos aqueles que temem ao Senhor, e o Senhor está nos ouvindo. Louvado seja o nome do Senhor. Muito obrigado, ó Pai, porque se fosse em outro tempo, se nós não tivéssemos as tecnologias que nós temos hoje, nem esse contato nós estaríamos tendo. Mas o Senhor tem provido, ó Pai, ciência a ponto de que ainda que não seja possível estarmos juntos no templo físico, possamos estar juntos dessa forma digital, dessa forma diferente, dessa forma nova que nós estamos vivendo. Mas até isso, ó Pai, é uma demonstração do cuidado do Senhor. Ainda que estejamos longe de nossos irmãos, nós estamos perto. E eu peço ao Senhor o seu cuidado sobre a vida de cada um daqueles que estão me ouvindo nessa noite, em nome de Jesus. Aqueles que também não estão ouvindo, ó Pai, pois ainda não pertencem a esse mundo digital, que o Senhor também esteja os guardando, para que tão logo possamos estar juntos, em nome de Jesus. Amém e amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor tenha misericórdia de ti e da sua família, que sobre ti Ele levante o rosto e te dê a paz, em nome de Jesus. Amém e amém. Não se esqueça dessa palavra, escondidos no Senhor. Nós estamos escondidos dentro de um tanque de guerra, blindados, fortalecidos e com poder de fogo, em nome de Jesus. Se você está nos acompanhando aqui pelo canal, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, ative o sininho para você receber a informação sempre que uma nova mensagem entrar aqui no canal. Deixa lá o seu joinha apenas para ajudar na divulgação do canal e compartilhe essa mensagem. Hoje nós estamos tendo essa facilidade, compartilhar a palavra de Deus acabou ficando muito mais fácil desse modo digital. Só você clicar no botãozinho, marcar os seus amigos e enviar a palavra para eles. Que Deus te abençoe. Logo, logo, no domingo pela manhã, nós nos encontramos aqui novamente na nossa Escola Bíblica Dominical ou em um outro vídeo para alguma informação. Não se esqueça também de continuar realizando seus cultos nos lares. Assim como prometido, eu vou disponibilizar, você que é da Igreja Batista Manancial de Volta Redonda, um material para te ajudar a celebrar o culto do lar aí na sua casa. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus, e até a próxima, em nome de Jesus.